Uma cadeia mista, como o próprio nome já diz, quer dizer aquela que tem as duas partes, os dois tipos de cadeia. É aquela que tem uma parte aberta e uma parte fechada. Essa aqui é a estrutura em forma de linhas, como eu disse a vocês lá no início. Então, imagina aqui, cada junção dessas ligações existe um carbono que não aparece. Então, cada encontro aqui das ligações tem um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa parte aqui é uma cadeia fechada. Essa parte aqui é aberta. Então, é uma cadeia mista. É aquela cadeia que possui pelo menos uma parte em que os átomos estão encadeados, ou seja, fechados, e a outra parte que está aberta, ok? Aqui são os grupos dos aromáticos, né, que faz parte das cadeias fechadas. Todos nós tá vendo que aqui fechou um ciclo, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Professor, onde é que está esse carbono? Eles existem aqui e quando está posicionado desta maneira, não tem a necessidade de aparecer, porque nós já entendemos que aqui existe carbono. Essa parte central aqui é chamado de núcleo ou anel benzênico. E mais adiante a gente vai estudar mais sobre os aromáticos. Para ser um aromático, ele precisa ter essa alternância: ligações simples, ligações duplas, simples, dupla, simples, dupla. Aqui eu não tenho isso, mas esse ciclo aqui no meio representa essa alternância de ligação dupla que está aqui na forma estrutural e aqui na forma linear, na forma de linhas, ok? Então, as cadeias também podem ser classificadas conforme as suas estruturas. Uma cadeia normal quer dizer que tem apenas uma sequência reta de carbonos, não importa para qual direção, se é na horizontal ou se é na vertical, desde que a sequência de carbono não tenha ramificações, ela forma uma linha, entendeu? Ela tem uma sequência sem, ou seja, vai ter apenas duas extremidades. Não importa a direção, mas vai existir apenas duas. Uma cadeia ramificada vai ter mais de duas extremidades, como aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremidades, 6 ramos, vamos dizer assim. Normal não tem ramificação, só duas extremidades. Ramificada tem ramificação, mais de duas extremidades. Tipos de ligação. Como eu já falei lá no início, se a estrutura tiver apenas ligações simples, que é quando tem uma única ligação, vai ser saturada. Se na cadeia tiver ligação dupla ou tripla, vai ser uma cadeia insaturada, que mais adiante a gente vai estudar o que significa saturada e insaturada. E por último, e não menos importante, ela se classifica conforme a posição de heteroátomos, né? Ou seja, outros elementos químicos que não seja carbono, mas que está entre carbonos. Uma cadeia homogênea vai formar apenas sequência com carbonos. Ah, professora, mas esse oxigênio, ele não está entre carbono. Essa comparação aqui de homogênea e heterogênea, o elemento diferente precisa estar no meio, entre carbonos. Esse aqui está só ligando com o carbono. Se tivesse outro carbono aqui, tudo bem, mas não tem. Então, ele não está no meio de carbono. Então, é uma cadeia homogênea. A sequência é apenas de carbono. Na heterogênea já é um pouquinho diferente. Note que o heteroátomo aqui, no caso a letra O de oxigênio, está posicionado entre dois carbonos. Então, é heterogêneo. Heteroátomo significa átomo diferente de carbono que está entre dois carbonos. Os mais conhecidos é oxigênio, enxofre e nitrogênio.